Olá, é com muita satisfação que nos reunimos pelos sentimentos, pelas vias do pensamento com os queridos amigos do Instituto Manuel Filomeno de Miranda, situado no belíssimo bairro de Itapuã, e sintonizando também com o alto, ao qual rogamos inspiração ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, ao Espírito Manuel Filomeno de Miranda e a equipe espiritual que atua, que trabalha na vinha do nosso Senhor Jesus. Em 1856, 30 de abril de 1856, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, já participando com seu bloco de notas, a sua caneta, tinteiro, observando e assistindo desde os fenômenos das mesas girantes e falantes, e na casa das médiuns Aline Carlotti e Ruth Jaffé, diante da movimentação da mediunidade de ambas, onde os espíritos a utilizavam para trazer as informações do mundo espiritual através do mecanismo de uma cesta de bico. Nesse dia, ele, como sempre, chegava e ficava fazendo perguntas mentais aos espíritos. Eis que a cesta de bico dirige-se para ele, aponta para ele, a movimentação do objeto para ele. As meninas com as mãos sobre o objeto, e os espíritos começam a ditar a mensagem, em especial o espírito de verdade, dizendo que aquele professor ali sentado na plateia, o professor Rivaio, tinha uma missão a realizar, e que ele, quanto a ti, o lápis escrevendo, sob o impulso do espírito de verdade, utilizando as faculdades mediúnicas das meninas, diria a ele: quanto a ti, Rivaio, a tua missão aí está. Tu és o trabalhador que reconstrói o que foi demolido. Abre assim a mensagem, conforme está nas revistas espíritas e também parte dela em obras póstumas, e começa a trazer detalhes daquele convite feito ao professor, a uma tarefa, a uma missão, e traz detalhes, traz advertências, diz a ele que a tarefa não será nada fácil, nada esconde a ele, e termina a mensagem, ou pelo menos ao final pergunta se ele aceita o convite. Porque o convite tem sempre duas perspectivas. Nós podemos aceitar um convite ou recusá-lo, sempre assim. Aceitar ou recusar. Ele analisa ao ler, a psicografia indireta, que veio através da movimentação de objetos, e aceita sem restrições a missão, a tarefa, o convite que o Espírito de verdade faz a ele. E a partir dali, ele vai se tornar o codificador da doutrina espírita com o pseudônimo Allan Kardec Doravante. Então, ao analisar isso, essa passagem, esse fato dos momentos iniciais da formação do Espiritismo na Terra, remontamos a Mateus capítulo 20, na parábola dos trabalhadores da vinha, ou como comumente chamam, trabalhadores da última hora, embora a parábola aos trabalhadores
da vinha. Jesus, parábola muito conhecida, o reino dos céus se assemelha a um senhor que tinha uma vinha. Chamou o seu administrador para a colheita da vinha, para a colheita. Então mandou ele ir à praça, porque Jesus falava com agricultores, e isso é muito comum, não, provavelmente ainda é, nos interiores do Brasil e do planeta, onde predomina a agricultura, e os trabalhadores ficam na praça desde a madrugada esperando que os caminhões, trazendo para a nossa atualidade, onde os gerentes, os administradores das fazendas mandam os caminhões convidá-los, aqueles, para trabalhar na vinha por um preço, por um salário que receberão no final do dia ou no final da colheita. Jesus utiliza esses elementos na parábola daquilo que o povo conhece. E vão de madrugada o administrador, ele vai, recolhe a primeira leva de trabalhadores, volta na terceira hora do dia. Então o dia, trazendo, segundo as informações de Haroldo Dutra Dias, o tradutor da Bíblia, da FEB, a qual eu utilizo como base, de 6 a 18 horas. Então volta às 9 da manhã, coleta, recolhe mais trabalhadores, convida mais trabalhadores por um denário, assalaria eles. Eles vão para a fazenda, para a vinha. Volta novamente de tarde e na última hora, digamos, de 6 horas da manhã às 18 horas, às 17 horas, o administrador volta à praça. Encontra ainda alguns trabalhadores, ele pergunta, mas vocês ficaram aí o dia inteiro, sem procurar ocupação, estão desocupados? Os trabalhadores, sim, estamos aqui porque não encontramos quem nos assalariasse, quem nos convidasse ao trabalho. O administrador, então, e de vós também para a vinha, e trabalharam das 17 às 18 horas, e receberam um denário, o valor acertado com aqueles trabalhadores que iniciaram o trabalho às 6 da manhã, os outros das 10 da manhã, os outros do meio-dia, e esses que trabalharam uma hora receberam iguais, o que gerou um certo conflito na parábola. E que o administrador, com muita sabedoria, falei, eu acertei com vocês, os da primeira hora, o valor. Paguei o valor ou fui injusto com vocês? Não, o valor acordado foi pago. Ora, os da terceira hora, os da sexta hora, o valor acordado foi recebido? Foi. Então, do que vocês estão aborrecidos? O dinheiro, a vinha, não é minha. Eu sou o administrador da vinha. E aqueles que chegaram às 17 horas, eles não eram ociosos. Eles eram trabalhadores. Faltava apenas que alguém os convidasse para trabalhar na vinha. E eu paguei o dinheiro que eu achei justo, porque eles não são ociosos. E trabalharam uma hora com muita dedicação naquilo que sabem fazer. É reflexiva a passagem de Jesus, porque todas as suas palavras são de vida eterna. A parábola traduzindo para a nossa realidade, à luz do Espiritismo, o Senhor da vinha é Deus, o Criador. O administrador desta vinha, planeta Terra, é Jesus, governador espiritual do planeta, aquele que faz o convite a todos, não é apenas aos trabalhadores da última hora. O convite é realizado à humanidade, e essa humanidade, no entendimento espírita, se compõe de almas, ou, como queiramos, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. 7 bilhões e alguns milhões encarnados e cerca de 20 ou um pouco mais de bilhões de espíritos desencarnados
compondo a grande família, a grande humanidade terrestre. Então o convite é feito para nós encarnados e para os desencarnados a trabalhar na vinha do Senhor, que o Mestre Jesus administra. E Emmanuel vai dizer, a oficina, a vinha do Senhor, é o planeta inteiro. Tudo que nos rodeia, todas as posições, nos conclama um convite ao trabalho, sem exceção. Estejamos desencarnados, estejamos encarnados. O convite chega sempre. Bastamos que estejamos atentos, né? É óbvio, para discernir a essência, o conteúdo daquele convite que é nos feito. É óbvio. Ora, aquela pessoa que vem, que trabalha na limpeza urbana, os garis, imaginemos se não houvessem pessoas dispostas a trabalhar na limpeza do lixo das nossas cidades. Trabalhava uma vez em um hospital e pela greve por falta de pagamento de uma empresa terceirizada às meninas dos serviços gerais, 3 dias ficou interditado todo o posto de saúde, porque simplesmente era impraticável trabalhar no ambiente daquele hospitalar, né, posto de saúde. Os médicos, enfermeiras, técnicos de várias outras profissões chegavam e os odores pútridos. Que falta fez? Eu percebi, observei que muitos não sabiam o nome daquelas serviçais, daquelas trabalhadoras que estavam ali, trabalhando 5, 7, 8 anos junto a elas. E por que não vieram, surgiram as reclamações? Onde está a pessoa? Como é o nome dela mesmo? Aquilo? Porque tem algum telefone para chamar? Aí perceberam que elas tinham 2 meses e meio sem receber salário, transporte e ticket. E estavam indo. Mas quando paralisaram os seus serviços, sentiram falta. Toda posição, tudo nos conclama, quando encarnados, particularizando isso, a trabalhar. Está no Livro dos Espíritos, Lei do Progresso. Encarnou, somos arrastados pela força das coisas ou pelas necessidades, o que dá no mesmo, a progredir intelectualmente, materialmente, promovendo o bem-estar, promovendo o progresso do planeta Terra. Ora, o médico, o engenheiro, o arquiteto, precisa de um borracheiro, precisa de um padeiro que acorda de madrugada para lhe fazer o pão, e se seu carro quebra, ele precisa encostar alguém ou encontrar um mecânico, se furam os pneus, encontrar um borracheiro que desenvolveu, porque muitas vezes o médico não sabe trocar um pneu, não sabe colocar outro pneu no seu carro, não sabe consertar o motor do seu carro. Nós nos devemos uns aos outros. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade fala isso. Nós precisamos uns dos outros. Então, encarnou, somos arrastados pela força da necessidade a aprender, a desenvolver o intelecto para promover a nossa própria sobrevivência, a nossa própria subsistência e, concomitantemente, promover o progresso planetário que nós nos devemos uns aos outros. E esse trabalho deve ser remunerado, é óbvio que ele tem que ser remunerado aqui no planeta, compatível com um salário digno conforme as profissões de cada um de nós. Contudo, com Jesus, sempre ele nos quer um pouco mais, né? Porque ele vai dizer em Mateus 9 que a seara é muito grande, olhando os horizontes planetários, quando encarnado entre nós. Ó Senhor,
ele faz uma prece ao Senhor que criou a vinha, ao Pai Celestial. A seara é muito grande. Quão poucos trabalhadores temos. Rogo que envie mais trabalhadores para a vinha planetária. É onde ele convoca os 72 discípulos para ajudar os 12 apóstolos. Mas façamos outra reflexão. Todos na Terra trabalhavam, embora alguns, achavam que trabalho era só um serviço braçal. Era a época, por isso existia a escravidão. Mas o homem, toda atividade útil é um trabalho. Uma palestra é um trabalho, porque é uma atividade útil. Só não é trabalho, segundo a doutrina espírita, atividade que é inútil. Se nos reuníssemos aqui para planejar furtos, assaltos, falar mal da vida alheia, isso não é trabalho, segundo a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, porque isso é inutilidade, é algo inútil. Mas toda atividade útil, seja de ordem intelectual, seja de ordem braçal, é um trabalho. É um trabalho, porque necessitamos trabalhar. Então, reencarnou, nós vamos desenvolver a nossa inteligência e trabalhar, exceção aqueles que estão à margem da lei, os marginais. Mas todo aquele, seja o borracheiro, o mecânico, o médico, enfim, o gari, todos estão desenvolvendo um trabalho na vinha do Senhor. Se fazem aquilo com dedicação, se fazem aquilo realmente cumprindo os seus deveres do patrão, do superior ao inferior, que é o proletário, que é o empregado. Mas como dizemos, com Jesus, ele espera sempre mais de nós. O trabalho voluntariado. Quando ele diz assim, ide, vós também para a vinha, ao encarnar, reiterando, sabe que nós precisamos, para sobreviver, trabalhar. Cada um conforme as suas possibilidades intelectuais, do meio onde nasceu, do esforço pessoal que empreende para desenvolver a sua inteligência, para a sua sobrevivência, a sua melhora material da sua vida e do ambiente ao qual ele está reencarnado. Contudo, isso não basta. E observemos, em 1953, um pouco antes, mas se consolida em 1953 em Londres, Inglaterra, um reverendo protestante, um sacerdote, recebe um comunicado para oficiar um funeral de uma jovem de 13 anos que se suicidou. Ele sai da sua região e vai cumprir as suas obrigações sacerdotais. E ao chegar e conversar com familiares e amigos, mas por que ela se matou? Ela cortou os pulsos devido à primeira menstruação, a menarca. Como? Ela não tinha com quem conversar, mas ela não tinha família. Perguntou o reverendo Chadivarra. Sim, mas isso, a gente aqui não fala sobre essas coisas. A mãe dela, a avó dela, não conversa sobre essas coisas, tem vergonha. O pai, é óbvio que não. Era 1953, na Europa. Ele fica tocado. E quando ela viu a primeira menstruação, ela achou que estava de posse do demônio ou com alguma doença incurável, cortou os pulsos e se matou. Ele fica profundamente tocado de compaixão. Quando ele retorna à sua igreja, em cidade próxima, ele coloca um anúncio no jornal. Todo aquele que estiver em aflição, eu estou, tal dia, tal horário, na igreja para os escutar. Não importa a religião que tenha, estou a postos para escutar. Faça o convite aos aflitos para chegar até nós, conversar sobre essas questões do sexo,
1953 ele falava. E essas questões que vocês têm tanta vergonha de falar e outras mais. No outro dia, uma mulher viaja 600 quilômetros, atravessa o Canal da Mancha, apenas para conversar 1 hora com o reverendo Chad. Outros se juntam a eles, as paroquianas da igreja, jovens paroquianos, e começam a atender. E a demanda não dá conta. Ele coloca um telefone, porque muita gente não consegue viajar para chegar até lá. Ele coloca um telefone para ouvir as pessoas da terra e coloca um nome: os Samaritanos de Londres. O convite que o reverendo Chad ouviu para trabalhar, dar um pouco mais, já que ele era remunerado para oficiar, como todo sacerdote católico protestante, recebe um salário para o seu ofício de capelão, de que for. Mas ele foi tocado de compaixão e, a parte disso, se colocou como voluntário. Ele não tinha obrigação, mas ele fala um dever moral, porque eu sou cristão, de me colocar no tempo de cada um para ouvir o meu próximo. De onde surgiu essa ideia do convite do Cristo e de vós também para a minha vinha? Porque a seara é muito grande e tão poucos são os trabalhadores. Analisemos que essa ação de Chadivarra não se iniciou apenas com ele e alguns paroquianos na terra, inicia-se no mundo espiritual. Livro Nosso Lar, André Luiz. Capítulo 28, em serviço. Quando André Luiz está trabalhando nas câmaras de regeneração com a sua supervisora Narcisa, ele observa um burburinho, os trabalhadores se juntando para receber uma caravana que chegava das dimensões espirituais chamada umbral, dimensões próximas que começam aqui na Terra e há gradações, em dimensões, em frequências no mundo espiritual. E ele pergunta: mas quem são eles, essa equipe? São os samaritanos, e a obra é de 1944. E os samaritanos se materializam na terra por Chadivarra, protestante, em 1953. Todos ouviram o convite de Jesus, da parábola do bom samaritano, que foi tocado de compaixão diante de um sofredor caído no seu caminho. Desceu do seu dia a dia, do seu cavalo, não interrompeu sua viagem, não interrompeu a sua vida particular, mas tirou um tempo de si para ajudar ao próximo. Então, André Luiz, à época de Nosso Lar, por que ele trabalhava? Havia um estímulo, bônus, horas. Naturalmente ele manifestou o desejo de trabalhar, de aprender e servir. Mas ele tinha um estímulo, como a maioria dos trabalhadores das colônias espirituais. Não é um papel moeda, mas é um crédito, um bônus hora, que dá a ele possibilidade de ter o seu canto, até reencarnar, a sua casinha. Porque as coisas não são dadas de mão beijadas, nem na terra, nem fora dela. Então, ele trabalhava por um bônus hora. Mas, ao receber a caravana dos samaritanos com 29 integrantes, sofredores resgatados do umbral, ele vai analisar que aquelas pessoas também trabalhavam pelo bônus horas, mas retiravam um tempo seu para servir. Em Nosso Lar você vemos isso. O governador de Nosso Lar retira, trazendo para os dias da terra, os domingos, para ser voluntário. Por anos, está lá descrito na obra Nosso Lar. Além de ele governar a cidade, ele tira do seu tempo de descanso horas, ele repousa, é óbvio. Isso é uma lei. Lei do trabalho está lá no meio, Livro dos Espíritos. O repouso é lei.
Eu tenho direito ao descanso, ao lazer. Mas ele tira para ser voluntário o governador do nosso lar. Emmanuel vai dizer isso. Qual o maior dever do espírita? No livro Consolador. O maior dever do espírita é com o trabalho, com a família, e tem direito ao descanso, ao repouso, mas ele deveria retirar algumas horas do seu lazer, do seu repouso, para servir na vinha do Senhor, servindo ao próximo. Então, o espírita, ele caminha no mundo conforme vivem os homens no mundo. Eu preciso trabalhar, eu tenho família, eu preciso do meu repouso, do meu lazer, uma praia, um cinema, enfim, conforme o direito e os interesses de cada um. Mas vale a pena a gente refletir, porque com Jesus ele espera um pouco mais da gente, porque a seara, o planeta Terra, precisa da gente. Será que eu não posso depositar águas, como eu conheço uma amiga aqui no bairro de Cajazeiras, que vai com garrafas PETs cortadas, com o nome dela pintado nas garrafas PET, coloca água no verão, principalmente no verão, na beira dos postes, onde os cachorros de rua e gatos bebem. Ela passa de tarde e recolhe. Ela tem marido, ela tem filho, ela tem trabalho, mas ela faz isso todos os dias. Todos os dias recolhe a água, não coloca alimentos para não atrair roedores, enfim, mas coloca a água, aquilo ali. Ela falou: eu não tenho religião oficial, eu não tenho seu Mário. Ela me assim, mas isso eu faço há anos. E eu registrava os bons espíritos responsáveis pelos animais na nossa região, com vários espíritos elementais ou da natureza, como Kardec falava, sob o comando desses espíritos, a envolvendo espiritualmente. E pelos problemas que ela passa, que naturalmente eu não vou citar nem o nome nem isso, mas que eu convivi, escutando-a várias vezes, ela disse: eu não entendo que muitas vezes, quando eu estou com muito problema, quem aparece em minha casa, não sei, cachorros e gatos, que eu nunca vi, chegam lá, atravessam, passam por debaixo da cerca e se aninham nos meus pés. E eu estava chorando, me alegro com eles, porque eu amo animais. Todos nós podemos contribuir naquilo que gostamos, naquilo que podemos, conforme nossas possibilidades, na vinha do Senhor, um pouco mais, fazer um pouco mais, sem esperar disso uma remuneração que é justa na nossa profissão, mas identificar algo como chá de varra, que funda na terra o que será chamado depois de Centro de Valorização da Vida, o CVV, que no Brasil se iniciaria em 1962. A iniciativa de Varra iniciou-se em 53, porque depois os paroquianos ele colocam um telefone para escutar as pessoas que não podiam chegar até lá. E no Brasil, 1900, desculpem, e 62, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, vários jovens da juventude espírita, estudando, aprendendo o espiritismo, cada um contribuindo, enfim, conforme os seus interesses, os seus desejos, as suas possibilidades. 3 jovens, Jacques, Flávio e Valentim, 15, 16 anos, lendo o livro Memórias de um Suicida, que veio a lume em 55, pela médium Ivone do Amaral Pereira, do espírito Camilo Cândido Botelho e coordenação doutrinária de Leon Denis. Eles lendo e sob o impacto daquela obra. Eu posso fazer um pouco mais. Eram estudantes, faziam faculdades. Eu posso fazer um pouco mais. E começaram a sair dali para escutar as pessoas da comunidade próxima, a FESP, comunidade carente. E são tantos os aflitos que acorreram até eles. Eles não iam pregar espiritismo, como Chá de Varra não pregava o protestantismo. Eles apenas acolhiam, escutavam, abraçavam
e apontava o rumo libertador que o Evangelho de Jesus concede a todos nós. E a demanda foi muita. Edgar Armond, saudoso coronel, trabalhador da FESP, chega para eles e oferece uma revista do Reverendo Chad, Os Samaritanos de Londres, e dá uma quantia a eles com uma linha para comprar uma linha telefônica para eles. E eles passam a se revezar, os três. Eles fizeram os convites aos outros jovens. Todos recusaram, sem nenhuma crítica, porque cada um tem os seus próprios interesses, suas próprias motivações e podem servir em inúmeras áreas, porque a oficina é muito grande, tem trabalho para todos. Mas os três não vamos parar, porque os outros não quiseram. Vamos nos revezar uma vez na semana, um pode vir, 1 hora de relógio, 2 horas de relógio, não recordo, para escutar as pessoas. Colocaram o anúncio. E as ligações começaram. Ligações e ligações. E surge o CVV, Centro de Valorização da Vida, com o número 188. Quantos suicídios estão sendo prevenidos nesse instante no Brasil, que mesmo assim, a cada 24 horas, em média, 28 a 32 brasileiros se suicidam. E o que seria se não houvesse o CVV? Um número. Liga para o que o outro desague, desabafe as suas aflições, e alguém que se coloca voluntariamente como um samaritano para escutar, sem nenhuma condenação, sem nenhuma crítica, apenas escutar, acolher, orar por elas, se tiver religião, como os 3 jovens, pedir a Deus para que elas desistam da ideia infeliz. Tudo tem um começo, tudo há um convite, há vários meios de sermos convidados. As oportunidades é que não faltam, é preciso a gente estar atento aos convites da vida, que são neutros. Porque o que não falta são convites infelizes. O alcoolista de hoje aceitou o convite do primeiro gole, aqui é água, mas do primeiro gole que alguém lhe ofereceu, da cerveja, do uísque, do aguardente. Primeiro gole. Quer tomar um? Não? Mas eu sou tão jovem. Beba, você não é homem, não. O primeiro trago do cigarro, do tabagismo, que levou a ele ter um câncer de pulmão, que matam milhões por doenças relacionadas ao uso da nicotina. O alcoolismo, que tanta tragédia traz na Terra. Grande número de feminicidas tem por trás, grande parte deles, o uso excessivo e abusivo do álcool. Mas ele começou assim? Não. Ele começou aceitando o convite de alguém que muitas vezes está dentro do próprio lar. Você não quer tomar o primeiro gole? Ele aceitou. Então é preciso refletir sobre o conteúdo, sobre a essência do convite. O que não faltam são meios que nos cheguem. Recordo também de Irmã Dulce, em um fato muito bem exemplificado nas suas biografias. Quando ela vai a um feirante, ele pede um pouco de verdura das sobras no final da tarde para levar aos aflitos, que está realmente a Alzide, né? Há um destaque aqui, faço uma pausa, as obras sociais de Irmã Dulce, precisando de auxílio, precisando dos trabalhadores da vinha para ajudar monetariamente, ajudar com os braços como voluntário. Mas quando ela chega, esse homem olha para ela e cospe nas mãos dela. Ela enxuga no seu hábito religioso e fala: isso é para mim. E o que o Senhor oferta para os pobres? Ele bate a porta no rosto dela. Ela sai. Geralmente param por aí, mas os biógrafos que se aprofundaram vão identificar que no outro dia esse homem está sob uma dor terrível.
a dor do remorso. A partir daquele outro dia, Irmã Dulce não precisaria bater nas portas dele, que morava próximo à feira de São Joaquim e próximo onde hoje é a Alzide, Obras Sociais, Irmã Dulce. Tudo aquilo, porque ele é pobre, ele é feirante, mas tudo aquilo que ele não conseguiu vender, ele sabe que não tem como voltar a vender amanhã, cenouras, batatas, o que for, ele recolhe, limpa, lava e leva. Ele vai até o seu desencarne. Ele será um dos primeiros voluntários das obras sociais, Irmã Dulce, até o seu desencarne. São os convites da vida que chegam até nós de vários meios, de várias maneiras, para todos nós. Trabalhemos, sejamos remunerados por nossa profissão, mas busquemos servir um pouco mais. É a reflexão que André Luiz irá fazer diante do capítulo 28. Aí passemos para o capítulo, para o livro, que é o segundo, Os Mensageiros, quando ele está apenas servindo a família dele. Mas isso é uma obrigação, mesmo desencarnado, quando ele ajuda o marido da sua esposa, que o filme encerra, magnetizando a água junto com os espíritos da natureza, a água que o homem está com pneumonia, para recuperar-se. E ele inicia o livro vazio, um vazio existencial, e em conversa com Clarencio, ele se sente vazio, porque ele só faz isso, trabalhar para receber bônus horas nas câmaras de regeneração. E depois vir à Terra para ajudar a sua mulher, que foi sua esposa, e seus filhos. Ele profundamente triste, vazio, quando ele vai fazer um curso que vai tomar 33 capítulos do livro. 33 capítulos do livro. Para ser voluntário em um centro espírita na Terra, no Rio de Janeiro. Ele vai se preparar, porque é necessário preparo para ser voluntário, seja encarnado, esteja desencarnado. Eu fui voluntário em creches e tive que me preparar no Pelourinho. Um dia de preparo, 2 dias, não recordo assim, muitos anos, para ser voluntário, para trabalhar com criança, muito antes de ser espírita, para me preparar. Então ele se prepara 33 capítulos. Quando ele vem à Terra, ele imagina que vai trabalhar o quê? Num complexo hospitalar, porque ele não conhece nada de espiritismo. Em compensação, ele se choca quando ele vê tanta gente desencarnada, espíritos matriculados nos cursos. E ele faz uma reflexão. Observo que não tem tanta gente voluntária na Terra. Até 2018, eram 4% no Brasil. Cerca de 6 milhões de pessoas, segundo as últimas pesquisas. Contudo, com a pandemia em 2021, aumentou em 43%. Veja o que está no Livro dos Espíritos. Até do mal, a pandemia provoca uma aflição, provoca um sofrimento. Deus extrai o bem. Saímos de 4% para 43% de voluntários no Brasil. Se vai permanecer, os pesquisadores não sabem, né? Porque as pessoas terminou a pandemia, porque eles falam que houve uma onda de solidariedade no Brasil, que saímos de 4% para 43%. As pessoas que se voluntariavam para ajudar, dando alimentos, dando máscara, dando bolo, dando isso, dando dinheiro às instituições, promovendo a renovação dos sentimentos que esperamos que se permaneça, né? Embora todos tenham livre-arbítrio, conforme o questionamento do Espírito de Verdade a Kardec. Tua missão é essa, Rivaio. Tu aceitas, tu tens o livre-arbítrio para aceitar o convite ou recusar. Né? Todos temos para aceitar os convites da vida para o trabalho no bem ou recusarmos. É o nosso livre-arbítrio. Mas André Luiz, quando ele chega, ele vê uma luz subindo da terra, ele imagina que é um complexo hospitalar. E ele observa que é uma casa simples, quando ele vai se aproximando, que irradia luz. Uma viúva, dirigente do centro, Isabel, 4 filhos, a vizinha, que limpa e enche os copos com ela de água, e um palestrante só, Bentes, que é um vizinho. Só tem ele. 15 pessoas a 30 na plateia.
200 trabalhadores desencarnados. Eles seriam estagiários durante um ano, 1 a 2 anos, estagiando como espírito passista ou doador de fluidos, como ele vai melhor falar. Naquilo ali, se preparou. Então, a partir dali, quando ele aplica na obra Os Mensageiros, um passe em um espírito que está cego no mundo espiritual, não sabe nem que morreu, caminhando porque foi cega durante encarnado, portadora da deficiência visual, e permanece portadora da deficiência visual no mundo espiritual. Quando ele aplica um passe, espírito a espírito, o espírito volta a ver, chama ele anjo do Senhor, chorando, Deus lhe pague, voltei a enxergar. Ele se emociona e chora. E chora tanto, você se emociona lendo aquilo ali. O seu primeiro auxílio. E quantas vezes nas 13 obras, nas 12 obras depois de Nosso Lar, ele vai dizer: volto para trabalhar nos meus quefazeres, cumprir os meus deveres, onde ele recebia bônus horas, crédito, que é um direito que os trabalhadores espirituais têm. Mas ele retira do seu tempo de descanso para ser voluntário, que gerou 13 obras. Muitas outras, mas estou falando das 13 da vida do mundo espiritual. As 13, tudo isso é obra da voluntariado de André Luiz, que integrava as equipes para aprender como é que desencarna, livro Obreiros da Vida Eterna. Então, aí por Chico Xavier ele psicografava, né? Como é que faz desobsessão nas zonas trevosas, o livro Libertação. Como é que entendemos o que é inconsciente, pré-consciente, consciente, aquilo que ele estudou com Freud, mas na visão espiritual, o livro No Mundo Maior. Então, aquilo que se compõe é fruto de uma dedicação de um espírito que poderia estar descansando, mas retira do seu momento de lazer, que ele tinha direito, para servir um pouco mais na vinha do Senhor, porque a terra é tão linda, nos oferta tanta coisa gratuitamente. Então, quando ele observa porque tem tanta gente e tão poucos trabalhadores, é o materialismo. E quando a gente encarna, a gente esquece de fazer. E é preciso sacudir a gente. A pandemia do Covid sacudiu a gente para sair de 6% de voluntários no Brasil para 2021, 43% de voluntariado. Se vai permanecer nesses índices, não sei, espero em Deus que não permaneça, que ampliem-se os índices de voluntariado. Todos nós podemos contribuir um pouco mais com o nosso próximo, com auxílio ao nosso próximo. Observemos o Instituto Manuel Filomeno de Miranda, que não parou na pandemia, como o Raio de Luz, a casa em que eu trabalho, como tantas outras casas. Fomos arrastados por força da necessidade das coisas. A primeira palestra que eu fiz foi para o Filomeno de Miranda, graças a Bruno, porque eu não sabia nada sobre live, sobre utilizar sobre isso. Meu filho nunca acessou também isso, não era o seu interesse. Mas Bruno, pacientemente, passo a passo, me orientando. E fiz a palestra, casa pintando, fiz no quarto do meu filho, ainda salpicado de tintas. Fiz uma palestra sem saber como é que coloca o celular, computador. Então, encarnou pela força da necessidade das coisas, o centro de espírita fechado. Filomeno, Bruno se mobilizou, Selma se mobilizou, o Raio de Luz, eu também, para continuar, porque os bons espíritos não pararam. Mas eles precisam também do nosso contributo em várias atividades, do nosso fluido animalizado, o nosso ectoplasma, enfim, a intuição que recebemos para ir a algum lugar, conversar com alguém, escutar alguém. Então, isso nos promove luz espiritual. Eles estão fazendo isso porque eles nos amam. Porque se a gente ficar parado, só trabalhando para ganhar dinheiro, a gente está fazendo uma parte, mas eles esperam que a gente consiga mais. Luz espiritual é individual. Eu posso caminhar com Filomeno de Miranda, o espírito, aí em Itapuã. Mas se eu passar 10, 20, 30 anos sentado nessa cadeira e não contribuir, eu não adquiro minha própria luz. Porque eu preciso fazer o combustível para acender a minha própria chama. E esse combustível chama-se caridade.
E caridade só se faz com o trabalho no bem. Está lá na parábola das virgens imprudentes. Filomena não tem como passar a luz para a gente. Andando com ele, a claridade que ele tem clareia o meu caminho. Mas a questão é o quê? Que eu preciso fazer minha própria luz, porque nem sempre ele vai ficar comigo, porque ele também necessita evoluir. E aí eu fico em sombras. Então eu preciso gerar o combustível da paciência, da tolerância, da solidariedade, da fraternidade. Isso é combustível, é o óleo da candeia na parábola das 10 virgens, para fazer minha luz pessoal e intransferível. Então o Instituto Filomeno promoveu palestras, estudos, orações. Será que vocês aceitaram o convite? São apenas reflexões que eu faço. Porque quando as pessoas falam assim, vamos fazer o quê? Aí Bruno me ensinou, aí os outros, a maioria todos como eu, mais de 50 anos. Aí eu não sei usar Zap, eu não sei usar Google Meet, Instagram, essas coisas que eu já estou me familiarizando, aos poucos, né? Vamos usar o Zap. 4 pessoas do Centro Rádio Luz usaram o Zap para fazer só orações. Fazer o Evangelho, lia, meia hora e orações pela paz, pelo retorno da saúde, o fim da Covid, enfim, orações. Quem botou isso na nossa cabeça? Esse convite para não ficar parado veio do Cristo, para continuar trabalhando na vinha, dando um pouco mais. Mas Kardec, diante de um vizinho que chega no centro, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, diz a ele, professor, como o homem chamava, está na Revista Espírita, 1868, se não me falha a memória. Aqui vens, eu frequento de vez em quando aqui, o Centro Espírita, o primeiro da Terra, de Kardec. Minha vizinha e meu vizinho são pais como eu, e a filha deles está tão aflita. Todas as 17 horas ela tem surtos, convulsões, derruba móveis, ofende os pais. Quantas vezes eu tenho que entrar para ajudar os pais chorando, para contê-la, agressiva. Médicos foram, padres exorcizaram-na, nada deu conta. E ela será internada daqui a 1 semana em um manicômio na França. São Luís toma médium ao lado. O que é que São Luís, espírito benfeitor da casa de Kardec, diz? Meu irmão, tu tens compaixão no teu coração. Reúna em tua casa, junte mais 2, 3 pessoas que também têm um coração bom como você. Não precisa dizer à família que são católicos e não aceitam o espiritismo porque pensam que é coisa do demônio. Não precisa eles saberem. Reúna-se às 20 horas e faça orações à distância pela menina. 2 semanas. A menina foi curada totalmente. Não houve reunião desobsessiva. Não houve nada. Apenas um grupo fazendo orações a uma pessoa que tinha mais de 1 ano. E já para ser internada por 2 semanas de orações, sem a família saber, que nunca soube, a menina se curou. Aceitaram o convite de Selminha, de Bruno, dos dirigentes da casa? Vamos assistir uma palestra, porque tem oração, porque tem a reflexão durante a palestra, porque tem as vibrações pela paz do mundo, pela saúde das pessoas, pelo fim das aflições ou pelo enfrentamento diante das aflições, que são provas necessárias. O convite sempre chega e é para todos nós, mas a gente tem que aceitar, porque muitos ainda recusam. É o que Jesus vai dizer, finalizando na Bíblia, o Novo Testamento. Em Mateus 20, ele faz o convite. E de vós também, trabalhar na minha vinha. No capítulo 20, de próprio Mateus, de 22, ele vai dizer o quê? Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. A parábola do grande banquete, que é a parábola que ele traz do mundo de regeneração, ou mundo feliz, já que o mundo de regeneração é um mundo de transição para o mundo ditoso, o mundo feliz. É a parábola. O reino de Deus se assemelha a um senhor, dono de casa,
Deus, era a imagem, que convidou a todos para o seu grande banquete, o banquete celestial. E retira alguém que não veste a roupa, né? Porque aquele alguém que não aceitou o convite para o trabalho do bem, só trabalhou na terra para ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro, fez alguma coisa, é óbvio, cito, todos aqueles que estão no trabalho dedicado, exceção aqueles que estão à margem da lei, né? Mas aqueles estão fazendo algo na vinha do Senhor, todos. Mas com Jesus ele espera mais, porque nós temos que adquirir luz espiritual, porque dá paz ao espírito e faz ele avançar na escala evolutiva dos mundos. Ele encerra a parábola do grande banquete dizendo: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Então, meus amigos, agradecido ao convite, né, de Selminha e de todos, eu encerro lendo um trecho, né, de uma obra. Nós temos de construir um mundo para todos, nós, porque no capítulo 6 e 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade retorna e reitera o convite. Espírito de Verdade é um pseudônimo do Cristo, né, que ele coordena a pleia de espíritos guias da humanidade, com o pseudônimo Paráclito, Espírito de Verdade, o Consolador. Então ele diz: nós nos devemos uns aos outros. Está no Evangelho. Meu Pai não quer destruir a humanidade com vírus, com guerra. Meu Pai não quer destruir a humanidade. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, encarnados e desencarnados. E reitera no capítulo 19: somente com a união fraternal entre encarnados e desencarnados, a família é uma só, alternando apenas o estado de matéria, ajudando-vos uns aos outros, porque só assim será possível a regeneração. A regeneração planetária só se dará quando eu modificar os meus sentimentos e começar a doar um pouco mais do meu tempo em servir ao próximo, na seara, na vinha do Senhor. Mas eu não posso fazer isso só. Então eu tenho que me juntar com Selma, com Bruno, como eles fizeram comigo. Estão fazendo nesse momento, dão um convite com a minha esposa que está ali à frente, com o meu vizinho, com o meu colega de lado do centro. Nos devemos uns aos outros. E a regeneração planetária se dará sim, com a minha parte e com a tua parte, que já são duas, e assim vai se somatizando. Então nós temos de construir um mundo para todos. Chega de querer fazer um paraíso apenas para nós. Esse foi o erro dos hebreus, que achavam que Jeová é apenas para levar felicidade a eles, ao povo escolhido. A nossa felicidade, diria Kardec, será sempre proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A nossa felicidade será sempre proporcional à felicidade que contribuirmos para o próximo. Que Jesus abençoe esta casa. Que Jesus faça luzir no coração de todos o aceitar do convite. Faça uma reflexão: em que eu posso servir? Tenho certeza que você vai encontrar um sentido para a sua vida. André Luiz, na obra Estude Viva, ele diz assim: você já sentiu o prazer de ajudar alguém sem interesse secundário? Ressuma desse fato o bem-estar sem paralelo em qualquer outra ação humana, por exprimir-se por uma alegria íntima inviolável. Só aqueles que já passaram por essas realizações conseguem julgar a pureza da alegria e a originalidade da emoção que nos dominam quando ajudamos alguém. Ocasiões nunca faltam. Você pode até mesmo escolher a empreitada que pretenda chamar a si. Não há melhor estimulante para a vida e ao trabalho do que servir.
encontrar um sentido para a vida. Essa é a proposta de Jesus quando chama, e de vós também, trabalhar na minha vinha. O sentido da vida não é só ganhar dinheiro. O sentido da vida também é ver a alegria do próximo, que está em aflição, e que quando cruza o nosso caminho, seja em aflição pela fome material ou aflição moral, ele encontra um consolo. Não tem alegria, dinheiro do mundo que pague isso. Jesus nos abençoe e muito obrigado mais uma vez pelo convite.